Já parou para pensar por que algumas ideias simplesmente decolam e mudam o mundo, enquanto outras parecem que nem saem do chão? Olha, não é sorte nem mágica, é o poder da comunicação efetiva. E hoje a gente vai desvendar a ciência que existe por trás dessa arte. Frases assim, elas não surgem do nada, sabe? Elas são resultado de uma construção muito cuidadosa em que cada palavra, cada pausa, cada gesto tem uma intenção. O que faz essas mensagens serem tão potentes é uma mistura de técnica com paixão. E a boa notícia é que dá pra gente decodificar isso. Então, para começar, que tal a gente dar uma olhada em quem realmente dominou essa arte? Estudar esses gigantes da comunicação é como ter um mapa do tesouro para entender o que de fato funciona. Olha só essa lista. A gente tem aqui gente de áreas completamente diferentes, mas todos eles têm uma coisa em comum: uma habilidade fora do normal de criar pontes com as pessoas através da palavra, influenciando opiniões e inspirando ações. E aí a gente se pergunta, né, o que essa galera toda tinha em comum? A resposta, olha, vai muito além de só ter carisma. O que de verdade conecta todos eles é um entendimento muito profundo dos pilares da comunicação. Eles sacaram que para serem ouvidos precisavam dominar algumas ferramentas essenciais. Mas antes da gente mergulhar nessas ferramentas, é super importante entender por que essa habilidade é tão vital. Se comunicar não é só sobre falar. É sobre criar realidades, resolver conflitos e, no fim das contas, construir o futuro. Essa frase do jornalista Milton Jung é muito forte, né? Ela mostra que uma boa comunicação é a nossa principal ferramenta para colaborar e para evitar conflitos. Basicamente, onde o diálogo acaba, o problema começa. E aqui vem uma virada de chave, uma ideia que muda tudo. A base para a gente ser compreendido é, antes de mais nada, a gente tentar compreender o outro. A escuta ativa, aquela escuta atenta de verdade, é o ponto de partida para qualquer conexão que vale a pena. Beleza, então. Chegou a hora de abrir a caixa de ferramentas que esses mestres usavam. São os passos práticos que transformam uma mensagem comum em algo inesquecível. Pois é, a mágica da comunicação, ela não acontece no palco. Ela começa bem antes, nos bastidores. Começa com muito estudo, com uma organização das ideias e com um domínio total do assunto. A confiança para falar vem desse trabalho de casa bem feito. E o Steve Jobs é um exemplo perfeito disso. Aquelas apresentações dele pareciam tão fáceis, tão espontâneas, mas aquela naturalidade toda vinha de uma preparação que era quase uma obsessão. Cada slide, cada frase era ensaiada até a exaustão para garantir o máximo de impacto. Ok, a mensagem está pronta. E agora? Agora o desafio é construir a ponte até quem está ouvindo. Uma comunicação que funciona não é um monólogo, é um diálogo. E para isso acontecer, é preciso entender de verdade com quem se está falando. E o Barack Obama era mestre nisso. O que é super interessante é como ele conseguia fazer mensagens globais soarem como algo muito pessoal, sabe? Ele estudava a cultura local, usava referências que faziam sentido ali e mostrava um respeito genuíno por quem estava ouvindo. Isso cria uma conexão autêntica na hora. Certo, a conexão está feita. Agora a mensagem precisa ser cristalina, sem ruído. No mundo cheio de informação e distração, ser claro não é um luxo, é uma necessidade. Até as ideias mais complexas precisam de uma linguagem simples para serem entendidas. E o caso da Michelle Obama mostra isso muito bem. O ponto-chave aqui é que a simplicidade, ela quebra barreiras, ela convida as pessoas a ouvirem. Ao falar de assuntos tão difíceis com uma linguagem que todo mundo entende, com empatia, ela conseguia trazer um público enorme para a conversa. E por fim, mas não menos importante, vem a entrega. É aqui que o conteúdo ganha vida, que vira performance. A forma como uma mensagem é entregue pode ser tão ou até mais importante do que a mensagem em si. O Martin Luther King Jr. é um exemplo genial disso. Aquela famosa repetição, eu tenho um sonho. Aquilo não foi um improviso, gente. Foi uma ferramenta de retórica pensada, calculada, para transformar uma ideia num hino que ecoa até hoje. Mas olha só, a comunicação tem um lado meio oculto. Uma linguagem que a gente sente mais do que ouve. E um estudo clássico ajuda a gente a entender o tamanho dessa comunicação que não usa palavras. O pesquisador Albert Mehrabian ficou curioso com isso e resolveu investigar o que realmente impacta quando a gente passa uma mensagem, principalmente uma que envolve sentimentos. Os resultados foram, para dizer o mínimo, surpreendentes. E olha só que impressionante o resultado. As palavras, o que a gente diz, são só 7% do impacto. 7%!
A maior parte, mais de 90%, vem de como a gente fala, o tom da nossa voz e toda a nossa linguagem corporal. O segredo dos grandes comunicadores é essa harmonia perfeita entre o que se diz, como se diz e o que o corpo expressa. Beleza? Então, juntando todas essas peças, qual é a grande sacada? O que define, no final das contas, uma comunicação de sucesso? Essa frase aqui, ela mata a charada, ela resume tudo. A responsabilidade final pela clareza é sempre de quem comunica. O objetivo não é só falar, é ter certeza que a ideia que está na nossa cabeça chegou direitinho na cabeça de quem está nos ouvindo. Então, fica a reflexão. Seja se preparando melhor, praticando uma escuta mais atenta ou prestando mais atenção nos próprios gestos, cada pequeno ajuste tem o poder de transformar a maneira como a gente se conecta. A questão é, por onde a gente começa essa jornada?